Beleza, pessoal? Antes de mais nada, eu tô gravando aqui fora, tá chovendo, os carros passam e faz um pouco mais de barulho, mas eu acredito que vai dar pra entender. Como vocês viram no início do vídeo, um probleminha bem estranho, totalmente fora do padrão de sinalização do sistema de ignição, porque é o sistema de ignição que sinaliza com piscadas alguns erros. Aí são poucos erros, na verdade, 2 piscadas para sensor de temperatura, ou o circuito relacionado ao sensor de temperatura. Aí quando a gente fala circuito, é o chicote, na verdade. 4 piscadas para o sensor de detonação, que pode também estar relacionado a conexões e ao próprio chicote, e 5 piscadas caso seja o sensor MAP interno ao módulo EZK. Mas ele sempre pisca de forma bem ordenada, 2 piscadas, uma pequena pausa, 2 piscadas, ou 4 piscadas, uma pequena pausa e 4 piscadas. O módulo EZK é bastante difícil apresentar problema, é bem raro, normalmente isso acontece quando provocam algum curto-circuito no chicote, e aí a coisa fica um pouco mais complicada. Esse problema que vocês viram, Esse problema que vocês viram, eu já vi acontecer por alguns motivos diferentes. Já peguei casos em que o chicote tinha problema, tinha desgaste, ele ficou raspando uma parte na outra. Já peguei casos em que a bobina vazava a centelha, tinha uma fuga de corrente para a carcaça e aí também acabava sinalizando. Eu já peguei casos em que o cabo da bobina também pulava a centelha para a carcaça, ou carcaça da bobina ou carcaça próxima ao distribuidor. Já peguei problema com tampa de distribuidor também, que vazava. Quando eu falo vazava energia elétrica, né? Pulava uma centelha ali também e causava uma piscada aleatória. Nem sempre defeito nessas peças causam esse sintoma, mas às vezes pode acontecer. Só que nesse caso aqui, para adiantar para vocês, eu de cara fui lá, troquei a bobina, não resolveu. Aí eu troquei os cabos de vela pelos de teste que eu tenho aqui para o cliente não ficar gastando dinheiro de bobeira. Os cabos de vela aparentemente tinha resolvido, pouco tempo depois voltou a dar problema. Aí eu coloquei a outra bobina porque eu pensei, bom, eu tenho mais uma bobina, vamos lá, não, de repente tem alguma coisa aí. Deixei a outra bobina que eu tenho funcionando, ficou funcionando um bom tempo e voltou o problema. Peguei o módulo de injeção, porque pode até acontecer do módulo de injeção tá com uma certa fuga de corrente de energia ali no transistor que aciona a bobina. É muito raro acontecer isso daí, mas por via das dúvidas eu tenho um módulo de injeção para teste também, que eu sei que está em perfeito estado. Coloquei lá, sanou o problema e de repente voltou a acontecer. Porque era um problema assim, que não acontecia toda hora, não é um problema constante. Quando é um problema intermitente, é muito chato fazer um diagnóstico. Por isso que muita gente foge disso daí pra caramba. Enfim, coloquei outra EZK. Vai que é a primeira vez que eu vejo um problema de EZK nesses moldes, né? Coloquei a EZK que eu tinha ali, aguardei um bom tempo, porque demora pra aparecer o problema, e voltou. Aí, bom, vou colocar o meu distribuidor de teste. Resolveu o problema. Aí eu falei, bom, de duas uma. Ou o problema tá aqui, ou ainda não apareceu. Deixei funcionando bastante tempo, não apareceu. Eu voltei o distribuidor original do carro e o problema não aparecia novamente. Ficou funcionando mais de uma hora e nada de aparecer o problema. Para vocês verem que é bem chato trabalhar com isso daí, é bem chatinho, tem que ter essa paciência, tem que ter essas peças na mão. Muita gente fica chateado comigo por ser difícil de conseguir uma vaga para que eu faça algum serviço no carro, mas é porque é assim, pessoal, as oficinas não pegam esses carros exatamente porque demanda toda essa paciência, todo esse trabalho, e eu espero a compreensão de quem está aguardando que quando chegar a sua vez pode ser que aconteça isso, e aí eu vou me dedicar até encontrar o problema e você sair feliz, ao contrário do que seria na grande maioria dos outros lugares, que eu nem critico. Pessoal que tem bastante rotatividade numa oficina, tá certo em não querer pegar carros que demorem. Afinal de contas, se ele pegar um carro desse que fica uma semana lutando para encontrar um problema, ou que seja 2, 3 dias, ele deixa de fazer vários outros carros que vão dar muito mais dinheiro. Então aí para um pouquinho e pensa você, o que você preferia fazer? Ganhar mais dinheiro ou ter muito mais dor de cabeça e ganhar menos dinheiro? Como meu espaço é limitado e eu quis trabalhar com esses carros, foi uma opção minha trabalhar com esses carros, então eu aceito pegar essas loucuras aí, e eu até gosto, para falar a verdade. Mas vamos voltar ao problema. Eu coloquei o distribuidor lá, e para encurtar bastante a história, porque eu testei chicote, eu liguei um chicote que eu tenho aqui de testes por cima, então eu coloco em todos os sensores do carro e coloco um chicote, ligo no meu chicote, entendeu? Com isso eu consigo definir também se o chicote tem algum problema antes de começar a tirar ele, mexer, abrir, porque aí fica um pouco mais prático. E o chicote também não tinha resolvido. Pois bem, tava lá com o distribuidor, eu voltei o distribuidor dele e o carro não apresentou
apresentava problema. Depois ele começou a apresentar problema novamente. Aí eu falei, bom, peraí. Já peguei um caso em que o sensor Hall, depois de bastante tempo aquecido, começava a gerar problema. Embora a outra vez que eu tenha pegado esse tipo de situação, não piscava a luz de injeção, mas o carro falhava bastante. Eu tirava o distribuidor, colocava outro, o carro parava de falhar, aí eu colocava o dele de volta, o carro não falhava, depois de um tempo ele falhava. E era o tempo que ele aquecia. Quando eu tirava, deixava 10 minutos fora, 15 minutos fora, e colocava de volta, o distribuidor já tinha perdido um pouquinho de temperatura e não dava mais problema. E foi exatamente o que aconteceu aqui, acredite ou não. Eu não esperava que fosse o distribuidor apresentando problemas, eu esperava que fosse alguma coisa mais relacionada à bobina, alguma coisa na parte da autoignição ou na parte reativa, que é o primário da bobina. Então sai do módulo e vai até o acionamento da bobina, que tem um certo retorno ali. A partir do momento que a bobina dispara, volta uma tensão mais alta pelo cabo negativo ali, que aciona a bobina, volta para o módulo vai absorver, se tem circuito vai absorver, mas se tiver alguma deficiência no chicote, pode acabar tendo alguma complicação. Por isso até que o cabo é blindado. Mas enfim, como que eu descobri isso daí? Eu peguei o distribuidor original, a hora que ele estava dando problema, pus numa caixa, coloquei um soprador térmico, deixei a caixa fechada e deixei o distribuidor aquecido lá dentro. Coloquei o meu distribuidor de teste, o carro não apresentou problemas e esperei coisa de uns 10 minutos, um pouco mais. Peguei o distribuidor que estava lá dentro, até com luva, porque estava bem quente, estava perto dos 100 graus, encaixei de volta e o problema continuava. Aí sim eu consegui colocar o distribuidor na bancada e ver com ele bem quente que realmente ele falhava e tinha alguns problemas. Além dessa falha do sinal, vocês vão conferir aí na sequência do vídeo que o distribuidor já tinha mais um probleminha interno que eu descobri na hora que eu comecei a mexer com ele. Então, pessoal, fiz toda essa explanação no começo desse vídeo para dizer para vocês que se o seu carro apresentar essas piscadas aleatórias rápidas, pode ser distribuidor? Pode, mas também pode ser tampa do distribuidor, pode ser cabo da bobina até o distribuidor, pode ser a própria bobina, tudo pulando corrente para algum lugar que não deveria, tá? Pode ser o próprio chicote. É mais difícil, bem mais difícil ser o módulo de injeção, bastante difícil ser o módulo de injeção. Eu já vi acontecer quando haviam fuçado no módulo de injeção e trocado o transistor de ignição por alguma coisa que funcionava, mas não se comportava corretamente e não absorvia a corrente de retorno. E módulo EZK eu só vi, como falei para vocês, problema quando deram curto-circuito. Enfim, o vídeo tô vendo aqui já ficou muito longo, mas vamos lá, vamos ver o que acontece com esse distribuidor. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha nesse distribuidor. Como eu falei para vocês, é um carro que rodou bastante, eu já fiz o motor dele, ele já rodou muito mesmo, e é natural que o distribuidor apresente vazamento depois de ter rodado tanto assim. Eu fiz esse distribuidor, se não me engano, um pouco antes de ter feito o motor, se não me falha a memória. Deve ter coisa de uns 5 anos, claro, pela minha mão aqui vocês já podem ver que tem um vazamento de óleo considerável. Internamente ele também tem um vazamento de óleo. Deixa eu tirar esse rotor daqui. Vocês podem ver essa tampinha aqui, que é uma curiosidade também, uma raridade. Ela está em bom estado. Originalmente esse distribuidor tinha essa tampa para dar meio que uma isolada entre a parte interna do distribuidor e a tampa do próprio distribuidor, a tampa ali que faz a distribuição de alta tensão. Ela tinha essa tampinha aqui, a tampa propriamente do distribuidor, encaixa por cima aqui e pressiona. Tem até o rebaixo aqui, o lugar certinho para essa tampinha ficar. Isso aqui, claro, a gente vai manter. Pessoal, lá dentro tem uma quantidade de óleo considerável. Isso com certeza ajudou a danificar o distribuidor. Como falei para vocês, eu já havia feito esse distribuidor por completo. Troquei anel de vedação, troquei retentor, troquei sensor Hall, porque quando eu peguei ele para fazer, o conector estava ruim, o sensor Hall estava ruim, e inclusive eu substituí o conector, coloquei nesse padrão aqui Volkswagen, porque não tem, né, o conector no padrão GM sendo vendido, mas eu coloquei isso daí porque era a alternativa que a gente tinha, ou tiraria de outro distribuidor, coisa que a gente não tinha na época para fazer, nem hoje tem também. Então é uma solução muito boa a gente ter um conector pelo menos para colocar no lugar. Nesse caso aqui eu não alterei o chicote do carro, eu fiz esse chicotinho aqui de adaptação que vai no chicote original, essa ponta aqui, e essa ponta vai no conector do sensor Hall. Quando eu tirei ele na mão e girei a primeira vez, ele parecia absolutamente normal. Depois eu percebi um negócio estranho, porque ó, tem um barulhinho, ó. Peraí. Vamos segurar ele direito aqui, com a alça levantada. Ó. Olha que barulhinho esquisito. Ele não estava fazendo isso, mas depois que eu tirei ele aqui, eu acabei percebendo. Lá no carro não estava fazendo barulho anormal, mas vai saber. O fato é que o sensor Hall lá dentro tá meio solto, ó.
Então já era esse sensor também, embora seja original, seja Bosch, e acabou dando problema. Enfim, vamos desmontar completamente esse distribuidor, vamos ver esse sensor Hall como é que tá. Aí pessoal, desmontei completamente o distribuidor. Aqui dentro vocês podem ver só alguns resquícios daquela capinha que vai por cima do sensor Hall, protege esses fiozinhos aqui. Então o óleo já ressecou tudo isso, já quebrou e enfim, já fez uma lambança aí. Por sorte o carro ainda funcionava, né? Normalmente essa cúpula aqui, ela acaba pegando com essas quinas nos fios e acaba a graça, você fica na rua. Mas vocês podem ver que o óleo aqui, se eu lavar, a maior parte já vai sair. Não é aquele óleo cozido, carbonizado de muita idade. Tem um vazamento aí considerável, mas é um óleo que vai sair com certa facilidade, ó. Você passa o dedo aqui, dá pra ver que ele tá saindo com certa facilidade, e lá no fundo nem tem tanto assim, pelo menos não perto dos últimos aí que eu mostrei pra vocês. Agora, o principal, o sensor Hall, olha aqui que interessante. Vocês podem ver que a marca da cúpula pegando aqui, ó, gastou dos dois lados, gastou a cabeça do rebite. E a parte de baixo ali, ó, se o foco ajudar, a parte de baixo ali, ó, saindo com a mão. Eu não mexi nisso aqui, tá, pessoal? Do jeito que eu tirei lá, eu tô mostrando para vocês. Eu não soltei o rebite aqui, eu não mexi com ele, mas provavelmente ele começou a ficar bambo e aí a cúpula começou a pegar aqui, aí mais bem que ele foi se soltando, tá? Quando eu fui tirar o conector, os fios aqui já partiram, quebraram tudo, que eles são soldados nos terminais. Tem um aqui que tá inteiro ainda, ó, para vocês verem. Quando eu soltei o conector, que eu tirei o parafusinho ali, tirei ele do lugar, afastei com bastante cuidado, já para ver o que estava acontecendo mesmo, ele já quebrou esses dois aqui. Então provavelmente parte do problema vinha desses dois fios aqui, que hora dava contato, hora não dava, ele devia ficar oscilando muito rápido. Fora isso aqui solto lá dentro, que uma hora isso aqui ia acabar se soltando e aí o carro ia parar completamente. Como isso aqui tem um ímã, eu deixei o pininho, ó, aquele famoso grãozinho de arroz, colocado aqui, sim, ele não desaparece. Eu sei que ele tá aqui, eu deixo guardado até na hora de eu utilizar, o imã me ajuda com isso. Mas é isso aí, vamos limpar tudo e montar com peças novas. Tá aí pessoal, distribuidor restaurado, troquei o sensor Hall, troquei o conector, fixei o conector de uma forma melhor para nunca mais dar problema, troquei o anel de vedação, o retentor, claro, como vocês já acompanharam várias vezes aí, um bom banho químico para limpar todo aquele óleo que tinha aí dentro. Vou ligar a lanterna aqui para ver internamente, ó. Embora dê um pouco de reflexo aí, dá para ver que tá bem limpo, né? E é isso aí. Agora vamos colocar lá para ver. Olha o banho químico aqui, ó. Aparece até as marquinhas de usinagem da peça. Bem legal. Vamos ver se resolve. Tá aí, pessoal, problema resolvido. O carro tá funcionando há bastante tempo, posso acelerar à vontade. Bom pessoal, tenho que deixar bem claro que nem sempre pode ser o distribuidor que cause esse problema se você tiver. Como eu falei no começo do vídeo, eu já vi esse problema acontecer por diversos motivos. Esse é um deles, então de repente vale dar uma atenção especial para isso. Se você de repente já tentou resolver o problema de outras maneiras e não conseguiu, dá uma olhadinha no distribuidor, qualquer coisa manda ele para mim que eu restauro. E vamos falar de uma curiosidade legal sobre esse carro e sobre o dono desse carro, Líbio. Esse carro aí, ele tem aproximadamente 500 mil quilômetros. Tem algum alarme tocando por aí. E por que eu falo aproximadamente? Porque quando eu conheci o carro, o odômetro estava parado com 316 mil, se não me engano. Eu consertei o odômetro mais ou menos na mesma época, eu fiz o motor dele. Queimava um pouquinho de óleo, coisa besta, mas como o Líbio anda muito com esse carro, ele usa diariamente esse carro e vai a trabalho de uma ou duas vezes para Minas Gerais. Então o carro roda bastante, já está próximo dos 500 mil quilômetros. E eu já fiz nesse carro aí algumas intervenções, normalmente mais preventiva. Eu já fiz uma revisão completa no módulo de injeção, no sistema de injeção e mais algumas outras coisas assim que eu nem lembro direito. Mas o curioso é 500 mil quilômetros, curioso não, na verdade faz muito sentido. 500 mil quilômetros sem ninguém ter aberto o sensor de fluxo de ar. É isso mesmo
que vocês estão ouvindo. Esse carro nunca teve problema no sensor de fluxo de ar. E por quê? Porque exatamente ninguém nunca fuçou no sensor de fluxo de ar, nunca mexeu, nunca abriu, nunca desregulou, nunca tentou limpar placa, nunca fez nada. Então, como ele está lacrado, o carro nunca apresentou problema. E a última revisão de injeção que eu fiz, que eu limpei bico, limpei corpo de borboleta, aquela coisa de praxe, regulei abertura de vela, tal, deixei ele perfeitinho. Eu fui verificar o ajuste do bypass e o lugar que estava o ajuste de bypass foi o melhor lugar onde ele ficou. Ou seja, não existe desgaste nenhum no sensor de fluxo de ar. Isso só vem a comprovar o que eu falo para vocês. Os carros apresentam problema no sensor de fluxo de ar porque alguém fuça nele, porque alguém mexe. Em geral, é uma peça muito robusta. É uma peça que dura por baixo 300, 400 mil quilômetros. Nesse caso está beirando os 500 mil quilômetros e ainda está perfeito. Não faz muito parte do vídeo, mas é parte da história desse carro que é bem interessante. Alguém pode falar assim, pô, mas o cara usa esse carro, um conversível, diariamente. É o que ele quer, ele gosta, ele curte muito o carro, ele poderia ter outros carros e tem outros carros, aí é que tá. Mas ele gosta de rodar bastante com esse carro. Tem vários outros carros, depois uma hora, quem sabe, eu faço alguns vídeos mostrando alguns carros interessantes que ele tem. Mas o que talvez seja bastante interessante para vocês é saber que ele tem um conversível branco. Esse preto aqui é 94, modelo 95, portanto interior Procar. Ele tem um branco 94 com interior Recaro, com apenas 12 mil quilômetros hoje. Quando eu conheci o carro, uma coisa de uns 6 anos, o carro tinha 8 mil quilômetros. Era do cunhado dele, o cunhado não usava o carro, ficava guardado. Ele encheu a paciência do cara, comprou o carro e começou também a não usar o carro. Em determinado momento ele falou para mim assim, você quer saber? Se eu não usar esse carro, quem vai curtir o gostinho de ter esse carro novo é o próximo dono. Se um dia eu vender, ele falou, eu não tenho o menor interesse em vender, mas se um dia venderem por mim, porque ele não tem realmente nenhum interesse em vender e não precisa disso, quem vai curtir o carro é quem comprar, seja para colocar num cavalete, seja para andar. Ele falou, você quer saber? Eu vou curtir o carro que eu comprei, que eu guardei, e foi isso que ele fez. Os pneus eram originais, estão ressecados, obviamente não dá para andar com isso, é só louco que anda com um pneu de 30 anos. Ele trocou o jogo aí de 5 pneus e começou a usar o carro, mas ele usa muito raramente também, uma vez por mês, pouca coisa. Mais uma viagenzinha lá que ele faz a trabalho, que é coisa mais tranquila do que ficar andando aqui em São Paulo. E o carro está acrescentando quilometragem, mas aquela história, o carro é dele, né? Ele pagou por isso, então é legal a pessoa ter o prazer de usar da forma que seja aquilo que ela pagou, né? Se fosse bom para ele colocar num cavalete, também estava tudo certo. Mas é legal saber que tem um carro assim. Uma hora eu faço um vídeo sobre esse carro, porque carro extremamente íntegro também apresenta problema. E esse aí apresentou um probleminha lá na cidade de Minas Gerais. E eu fui daqui até lá para resolver o problema, porque ele não queria que ninguém colocasse a mão no carro. Era uma coisa boba, mas ele ficou preocupado em alguém começar a fazer alguma gambiarra, porque a gente sabe como é que é. Eu fui até lá, gravei algumas coisas, uma hora eu vou editar o vídeo e mostrar para vocês. É um carro bem bacana, muito gostoso de dirigir, muito diferente dos outros conversíveis, de todos os outros conversíveis que eu peguei, porque é um carro que teve pouco esforço, né? Então, assim, por mais que ele tenha ainda peças originais como amortecedores, como buchas e outras coisas que determinam o comportamento do carro, ele tem uma carroceria muito íntegra, né? Não sofreu nenhum esforço, então é bem diferente, é bem gostoso e, pessoal, praticamente não faz barulho nenhum de capota, tá? Só para constar para vocês. E também não pinga, não molha. O pessoal que falava, novo já molhava, não é bem assim. A gente sabe que a Playboyzada comprava esses carros e sentava em cima da capota aberta, então novo ele já dava uma torcida ali. Beleza, pessoal? Então, se você tiver um problema aí com a luz de injeção aí, que é de ignição, na verdade, piscando de forma estranha, testa algumas coisas como parte de alta ignição, bobina, cabo de vela, tampa do distribuidor, rotor. Se não resolver, pode ser o próprio distribuidor ou pode ser o chicote. Mas o importante é ficar essa dica aí para vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ter acompanhado. Líbio, mais uma vez, muito obrigado pela confiança no meu trabalho. Valeu!